Glória a Ti, ó nosso Deus e nossa esperança. Glória a Ti. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, pelas orações de Tua Mãe Puríssima, tem piedade de nós. Ó Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, Tu que estás presente em toda parte, ocupando todo lugar, Tesouro dos bens e doador da vida, vinde e habita em nós, purifica-nos de toda impureza e salva ao bondoso as nossas almas. Tu que és bom. Amém. Meus queridos, eu estou aqui hoje realizando uma programação que tinha já há muito tempo, que é devido à quantidade de vídeos que me são apresentadas de pessoas contestando, né, a existência da igreja ou até mesmo questionando se alguma vez Cristo tinha intenção de criar uma igreja, e até mesmo as pessoas denunciando as organizações cristãs, e o último particularmente a Igreja Ortodoxa, como sendo ilegítimas ou estando completamente fora do Evangelho. Nós não temos o costume de estar respondendo às pessoas que fazem esse tipo de crítica, ou que são céticas, ou que são cismáticas, ou que são maliciosas, enfim. Nós aprendemos isto com o próprio Jesus Cristo, que a nossa cruz simboliza muito isto. A nossa cruz, ela tem, como vocês sabem, a cruz ortodoxa, ela tem uma haste onde está o pé de Cristo, ao lado direito, que aponta para cima, e a outra esquerda que aponta para baixo. Isso é a relação de Cristo com os dois ladrões. A cruz é a balança da justiça. Ao cético, ao duvidoso, ele tem a pior de todas as respostas que um ser humano pode ter em relação a Deus. Ele tem um silêncio dos céus. Ele perece na sua ira, na sua dúvida, na sua angústia, na sua paixão. Ele não tem resposta dos céus. Ele perece pelo grande silêncio que os céus faz diante da sua alma entenebrecida. Porém, o ladrão que está à direita de Cristo, Dimas, o ladrão arrependido, ele escuta palavras maravilhosas que Cristo dirige a ele na cruz. Então, este vídeo, ele não se destina aos que falam estas coisas. Ele se destina aos fiéis, aos crentes, que se sentem confusos, que se sentem abalados, inseguros com o vômito ou o sibilo da serpente, com a língua ferina que está espalhada em todo o canto. Então, na verdade, hoje eu pretendo falar para confortar e fortalecer a fé dos crentes. Nós não respondemos, demos a mesma coisa, o silêncio dos céus, e pedindo a Deus que tenha misericórdia das almas obscurecidas. Muito bem. O cristianismo, como se apresenta hoje, é um sistema ou uma realidade multifacetária. O cristianismo tem muitas faces. Isso já é algo que confunde as pessoas. As faces não reproduzem a mesma imagem. Reproduzem até mesmo, são a faces até mesmo antagônicas entre si muitas vezes, ora heterogêneas, ora como um degradê e ora até mesmo como antagônicas. A história do cristianismo, ela traz escândalos, atos vis, paixões que se identificam ou que se testificam, né, que se comprovam na vida de todas as esferas de religiosos, seja entre leigos, seja entre o povo simples, seja entre clero.
né? E até, às vezes, os mais graduados clérigos. Então, estes escândalos, ou estas ações que são ah, completamente reprováveis, elas são comparadas exatamente por pessoas que, por motivos outros, ou vários, que nós vamos avaliar depois disso aqui, nós vamos avaliar esses motivos, mas pessoas que romperam com uma igreja, ou que não se adequam mais à igreja, ou que nunca entraram na igreja por esses motivos alegados, comparam a pureza do ensinamento de Cristo com a história da igreja, ou com os vários escândalos que aparecem, ou a vida perversa e ímpia de diversos elementos, para chegar à conclusão, ou como base, criar um raciocínio de que, de fato, Cristo nada tem a ver com a igreja, ou que a igreja que aí está não mais representa Cristo, ou Cristo nunca quis isso aí. Falam muitas coisas dessa natureza. A primeira coisa é que, quando a gente faz esse critério de comparar a pureza de Cristo com a realidade dos homens, eu acho que ninguém passa, se a pessoa for honesta, não é? Ninguém passa por esse crivo. Porque o salmista Davi escreve: se observares, Senhor, iniquidade, quem subsistirá? Em outra parte, isso ele fala no Salmo 129 ou 130. Em outra parte, no Salmo 142 ou 143, com a visão, ele diz: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há ninguém justo. Então, as pessoas que assim falam e que defendem a pureza do ensinamento de Cristo, e como a igreja está traindo a Cristo, elas se esquecem, então, desta palavrinha de Cristo, que com o mesmo, palavrinha, entre aspas, né, no sentido de poucas frases, com o critério que nós julgamos, também seremos julgados. É importante pensar que quando falamos de alguém, se nós não somos achados em falta também, né? Como diz, pesado fosse na balança e achado em falta. Porque o critério do rigor será atribuído a todo aquele que com rigor julgou o outro. E por isso Cristo disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que julgardes, também vos julgarão a vós. Bom, mas na realidade, então, estas pessoas também se apresentam como chegou. Eu vou falar mais baseado num vídeo que me chegou recentemente. Essas pessoas também se apresentam como pessoas que discutem ideias, que julgam ideias e não pessoas. Mas quando você vai ver a fala da pessoa, ou de tantos outros críticos, estão sempre acusando a igreja, sempre acusando a igreja. Então nós vamos dividir este vídeo, ou esta fala de hoje, esse tema, em algumas partes. Então, já que geralmente se argumenta de que não estão discutindo com pessoas, julgando pessoas, mas discutindo ideias, nós vamos fazer uma abordagem teológica do que estão falando, certo? E teologicamente vamos julgar se essa fala procede de uma boca santa ou por detrás dela está o sibilo da serpente, está o veneno da serpente astuciosa que procura enganar o homem, enredar em seus raciocínios. Muito bem. Depois vamos falar um pouco do perfil destas pessoas que falam que discutem ideias e não julgam pessoas. Vamos ver um pouquinho se isso é uma verdade ou se isso é apenas uma retórica. Então, nós vamos depois fazer uma conclusão, fazer um arremate do que é que está, de todo esse arcabouço, e tirar uma lição para a nossa existência. Muito bem, então nós vamos começar com uma questão teológica.
existem tantos argumentos que utilizam que, se eu for abordar cada um, mas eu vou abordar os mais genéricos, ou mais genéricos que vai tirar que por eles vocês podem depurar os demais. A primeira coisa que se fala é um questionamento se a igreja que aqui existe, que aqui está, ela está de fato unida a Cristo. Porque Cristo nada tem a ver com esta igreja. Porque Cristo não era cristão. Porque Cristo era um judeu, ou Cristo era supra-religioso. Estava acima de todas as religiões. Se Cristo não pode se identificar com não pode ser identificado com nenhum sistema eclesiástico. Os sistemas eclesiásticos não estão na pureza do Evangelho de Cristo. A primeira coisa a pensar quando se diz isso é de onde eles tiraram esta ideia de que escrito de Jesus Cristo, de que fala de Jesus Cristo, por ele deixada, que eles terão nessa ideia. Sim, porque o Cristo que eles conhecem é o Cristo da igreja. Cristo não escreveu nada, Cristo não deixou nada gravado, nenhuma outra pessoa, nenhuma outras fontes documentaram o que Cristo disse. Tudo que nós sabemos de Cristo é por meio dos apóstolos que conviveram com ele. E por isso quem faz curso comigo vai sempre ouvir essa primeira frase dizendo: a rigor nós não cremos em Cristo, a rigor nós cremos nos apóstolos. Porque os evangelhos, eles são textos da igreja. Eles não são textos separados da igreja. É a igreja quem escreveu o evangelho. Daí o evangelho segundo São Mateus, que era um apóstolo. O evangelho segundo São Marcos, que era um discípulo de Pedro e até parente. O evangelho de São Lucas, que era discípulo de Paulo, que também não viu Cristo, mas que foi um pesquisador e que entrevistou as testemunhas oculares. O evangelho de São João, outro apóstolo chamado apóstolo do amor. Tudo que temos sobre Cristo não são falas vindas diretamente, não são falas vindas diretamente de Cristo, mas daqueles que com ele conviveram e falaram. Este é o corpo apostólico. Então, é uma falácia quando a pessoa vai atribuir qualquer dissintonia da igreja com Cristo, porque aqueles textos que estão lá, eles não são nem biografias. Eles são peças teológicas. São textos escritos muito depois do evento de Cristo. Textos escritos 30, 40 e até 70 anos depois, mais ou menos, do que aconteceu. Então, são textos que são meditados, fazem parte do trabalho apostólico de testemunhar e ensinar as nações. E por isso as cartas apostólicas, elas são elucidativas das falas de Cristo. Então, isso já é uma falácia quando a pessoa vem trazer, porque Jesus era assim. Esse Jesus que todo mundo conhece é o Jesus que a igreja apresentou ao mundo. Não existe isto. Então nós vamos ver na fala apostólica, que documenta a fala de Cristo e a interpreta, o que a fala apostólica diz da relação entre Cristo e a igreja. Isto é muito importante. A primeira coisa, o ícone que aparece neste vídeo, na chamada, ou que está na moldura deste vídeo, é de um casamento em Caná da Galileia, as bodas da Galileia, onde Cristo iniciou seus milagres, deu início ao seu milagre. É exatamente num casamento. O casamento é um dos grandes ícones, ou uma das imagens, ou das figuras que os apóstolos vão usar para mostrar a relação entre Cristo e a igreja. Então, o casamento, ele é um sacramento na igreja, ele é um ícone, e nós vemos então, por exemplo, São Paulo, falando do casamento, ele diz: por esta razão, na Epístola aos Efésios, capítulo 5, ele diz: por esta razão, deixará o homem pai e mãe,
e se unirá à sua mulher. Grande é esse mistério, Paulo diz, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, Paulo vai ver na instituição do casamento lá no Éden o modelo de relação entre Cristo e a igreja. E que relação é essa que existe entre marido e mulher? Lá no Gênesis, e ele repete essa frase, diz: deixará o homem pai e mãe, e serão os dois uma só carne. A palavra uma só carne é a palavra usada quando na profissão, a palavra da unidade, na profissão de fé de Israel, que se diz assim: ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. Ele diz em hebraico. Adonai Elohim Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Echad. Então, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. Essa palavra Echad, ela só aparece para Deus como sendo uma unidade. E Deus é uma trindade, é uma pluriunidade. E aparece exatamente no casamento. Deixará o homem pai e mãe e será Echad, uma só carne, ou seja, como estando simbioticamente unidos. Agora nós vamos festejar no dia 25 de março a encarnação do Verbo. O que é a encarnação do Verbo de Deus? É quando Deus, que é espírito e não tem corpo, assume de uma mulher, herda de uma mulher, uma virgem, a bendita, soberana mãe de Deus, sempre Virgem Maria, a sua genética, a sua carne. E ele se junta a ela de uma maneira tal, a humanidade, que formam uma só carne. O anjo diz a Maria: virá sobre ti a virtude do Altíssimo, o poder de Deus, o Espírito Santo. Este te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ou seja, Cristo é o Adão, que é a imagem de Deus, e que está unido a Deus e unido à humanidade de forma simbiótica. E daí se dizer, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque na sua carne ele une o Criador, ele que é o Criador, né? Mais o Pai e o Espírito Santo, a nós, a humanidade. E esta nova humanidade é a igreja. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem gerados filhos de Deus. Então, o matrimônio é uma figura usada para representar, simbolizar esta relação de Deus com a igreja. É uma relação de unidade indivisível, inseparável. Essas figuras vão aparecer na fala de Cristo, que eles acham que é uma fala dissociada da igreja, mas são os apóstolos que resistem. Vai aparecer na fala de Cristo como também sendo ao seu retorno como a festa de um casamento. O Apocalipse vai mostrar, falar nisso, que bem-aventurados são os convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Fala da nova Jerusalém que desce dos céus ataviada como uma noiva. Todas estas figuras matrimoniais que em Deus mostram a sua unidade indissolúvel, inseparável, elas são usadas para mostrar a relação entre a igreja e Cristo. Não há divórcio entre igreja e Cristo. Vamos avançar um pouquinho mais. Dentro disso aí vem outra figura usada também. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Ora, se a igreja não tem nada a ver com Cristo, ou se Cristo não tem a relação com a igreja,
Então temos um corpo morto e decapitado. Temos um corpo esquartejado. Por que é que existe, então, esta menção do corpo? E fala que o que anima o corpo é o Espírito Santo, que nos une, que quebra todas as barreiras do tempo e do espaço e une o céu e a terra. E diz ele, vendo, trouxe a paz, reconciliou as coisas do alto com as coisas da terra. E Paulo, então, na sua epístola aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 20, ele diz: por esta razão eu dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual toma nome toda a família no céu e na terra. Vejam que coisa interessante. E vou até ler para vocês o texto todo, que é muito interessante a gente ver isso. Por esta razão, como eu já citei, Efésios 3, vejam a relação que há íntima entre Deus e a igreja. Ele diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E ele conclui a sua oração dizendo assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vejam bem, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todo o sempre. Não existe quebra de relacionamento entre Cristo e a igreja. Não tem como. Então nós devemos pensar o seguinte: onde estão as verdades das falhas? Nestes que trazem um questionamento e fazem um divórcio, que fazem uma fragmentação entre Cristo e a igreja? Ou nesses textos que aí estão? Uma pessoa pode não ser cristã, é da sua consciência, tudo bem, não acreditar nada disso. Mas se fala tendo Cristo como referência, não pode usar outro argumento a não ser de que igreja e Cristo são inseparáveis. E também não pode ignorar diversas falas de Cristo que apontam para esta unidade. Primeiramente, ele diz aos discípulos: mas a vós outros é dado conhecer o reino dos céus, e aos outros eu falo por parábola. Ele diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A igreja é um desígnio dos céus. No capítulo 17 de São João, a oração sacerdotal, Cristo pede pelos apóstolos e depois ele diz: e não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim pela palavra deles, pelo testemunho apostólico. Meus queridos, Cristo faz uma oração que transcende os séculos. E diz a Pedro também: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo não diz que a igreja é uma construção dos homens, e aí diz que a igreja é a invenção dos homens, e os sistemas eclesiásticos. Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja é uma construção divina da qual nós, os homens, temos a grande graça e o privilégio de participar dela. Mas não somos o engenheiro, nem o arquiteto da igreja. E por isso Cristo disse aos discípulos, também são tantas falas: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós.
Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade. Quem fala que a igreja se perdeu no tempo, que os sistemas eclesiásticos da igreja são espúrios, está, na verdade, muito perto de blasfemar contra o Espírito Santo. Porque se a igreja se perdeu na história, se o cristianismo se tornou um sistema falido, é porque o Espírito Santo falhou. É isso que está nesta fala. Os apóstolos de Cristo enfrentaram com muita maestria tantas heresias, e eles sempre falavam preservando a unidade da fé. Há um só corpo, ele diz. Há um só Deus, há uma só fé, um só batismo, um só corpo. Um só Deus que opera por todos. Um só Espírito. Todas estas imagens estão nas igrejas. Aí, no entanto, vão pegar onde é que está geralmente situada as falas. Vão pegar na hipocrisia dos escribas e fariseus, porque tem sistemas eclesiásticos, porque eles fazem tem toda aquela atitude de interesses, né, de hipocrisia, e Cristo foi opositor a eles. Então, como se a igreja fosse a herdeira dos fariseus e não a herdeira de Cristo. Quando se tem um sistema eclesiástico estabelecido, fosse herdeira de Cristo. E aí pegam frases de Cristo como, por exemplo, misericórdia quero e não sacrifício. Ou então, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Dão interpretações particulares a estas falas, isoladas por eles, retiradas, e aí constrói todo um sistema de raciocínio teológico, ignorando tantas falas que eu falei como esta aí. Ignorando que Cristo nunca se revelou a ninguém pessoalmente, ele sempre foi aos 12, ao coletivo, e no mínimo eram 3 que estavam com ele. Que Cristo não comissionou nenhum santo em especial, um iluminado, um guru, alguém que estivesse que tivesse a compreensão acima de todos. Ele enviou os do Ide e fazer discípulos, enviou outros. E mesmo o apóstolo Paulo, que veio depois, com a sua mente brilhante, ele mandou, numa revelação, que ele se apresentasse aos demais apóstolos para receber a destra da fraternidade. Os problemas que surgiram no cristianismo foram resolvidos em concílio, está lá em Atos. Bom, mas não vamos detalhar tanto isso. O que tem a ver quando as pessoas falam, tomam o modelo dos fariseus como sendo o modelo da igreja atual? Outro grande equívoco. Depois vamos comentar sobre os textos que eles usam, né? Eles falam aí. Primeiramente, Cristo diz, Cristo não condena o sistema religioso. Isto é uma falácia, porque Cristo mesmo viveu todo o sistema religioso. Agora mesmo, no dia 14 do nosso calendário, que é o dia 1 de janeiro, né, no calendário da igreja, se comemora a circuncisão de Cristo. Cristo era um homem profundamente religioso, participava de todos os esquemas, todo o arcabouço da religião. Ele ia à sinagoga, ele guardou a circuncisão, guardava o sábado, e nunca falou contra isto. Ao contrário, ele disse, na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus. Reconheceu até mesmo a legitimidade dos escribas e fariseus de estarem sentados lá, disse, procedais, praticai tudo o que eles vos disserem. Ou seja, autorizou o ensino deles, ratificou o ensino deles, mas não procedais conforme eles procedem. Cristo advertiu contra um instrumento, contra uma realidade que é extremamente nociva e adversária da fé, que é a hipocrisia. Por isso ele disse também aos discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Mas Cristo, em maneira alguma, desautorizou
descredenciou ou secundarizou o arcabouço religioso que estava em Israel. Porque seria contraditório, porque isso foi colocado por Moisés, e Moisés não foi o autor disto. Moisés fez obedecendo o que o próprio Cristo tinha dito. Que a palavra de Deus veio a Moisés e mandou que ele fizesse exatamente o templo, os ritos, o Levítico, quem lhe disse que ele deve fazer exatamente como ele estava dizendo. Ele não podia desviar nenhum milímetro. Toda a planta do templo, todo o rito do templo foi dado por Jesus Cristo, pelo Verbo divino, por meio do Espírito Santo, a Moisés. E disse, porque isto é modelo do verdadeiro, do que há no céu. Tudo isto é ícone das verdades celestiais. Então é inadmissível que alguém que tenha conhecimento da teologia, da verdadeiro sentido desses textos, possam ter uma fala dessa maneira, dizer que Cristo estava dissociado destas coisas, ou só pode dizer isso quem for ignorante, ou falar de má fé, ou tiver o entendimento e a fala obscurecida pelas paixões. Cristo mesmo entrou no templo e o purificou. E quando a gente diz assim, e chamou de casa de meu pai. Ele expulsou os vendilhões do templo e disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas ele não disse à samaritana que nem nesse templo, nem na Samaria, nem em Jerusalém se adoraria a Deus? Dias virão, sim. A hora vem e já chegou. A hora vem porque era que ele estava falando, já chegou o comentário do apóstolo. Porque o templo fora destruído no ano 70. Esses textos são posteriores aos anos 70. E agora a igreja, há um novo Israel, há um novo templo que está em nós e do qual o templo de pedra é um ícone das coisas celestes. O rito que ali está são das coisas celestes. Porque Cristo mesmo deixou o batismo e a Eucaristia, já iniciando um ritual para nós celebrarmos. Então, estas coisas, elas são ditas no calor das paixões, na ignorância ou na malignidade da alma. Só Deus pode julgar o coração das pessoas. Mas elas não são dos lábios de Cristo. Isto é o sibilo da serpente, que tenta enganar e confundir. Ora, não vou citar um texto agora, mas vou deixar um pouco mais adiante para citar isso. Então, esta relação entre Cristo e igreja, ela está mais do que evidenciada, tanto nos evangelhos como nas cartas apostólicas. É preciso jogar fora todo esse conteúdo para que para prestar atenção no que está se dizendo. Muito bem. Quanto à questão dos pecados da igreja. E aí, eles desqualificam. Primeiramente, que há que se identificar o que é cristianismo, o que é igreja. Cristo nos falou desta realidade escandalosa. Já a própria igreja fala da realidade escandalosa que seria nos séculos. Primeiro, Cristo diz assim, o reino dos céus, nas suas palavras, é semelhante a uma rede que um pescador lança no mar e pega toda sorte de peixes e, chegando na praia, separa os bons dos maus. Esta rede é a igreja e nela está todo tipo de gente. Inclusive mostra isso no próprio colégio apostólico, onde tinha 12, um deles era um demônio. Então vocês imaginem uma congregação cujo Cristo é o sacerdote, é o pároco. Se em cada 12 tem um demônio, imagina quando se tem uma congregação de milhares e milhões, quantos demônios não estão colocados ali. Então a rede
que a igreja, ela não discrimina, não há discriminação de ninguém. Existem todo tipo de peixe, mas chegando na praia, que é a consumação dos séculos, então se faz a separação. Cristo vai fazer a separação dos bodes e das ovelhas. E aí muitos daqueles que dirão chamaram Senhor, Senhor, e não faziam o que Cristo mandava, vão dizer, nas tuas praças ensinamos, pregamos nas ruas, curamos, fizemos milagres em teu nome. E Cristo vai dizer, jamais te conheci, ou vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eles não são da igreja, eles estão na igreja, mas eles não são da igreja. Eles estão na igreja como o trigo recebe na sua plantação o joio. Outra parábola que Cristo mostra isso, que no campo de um latifundiário que foi plantada a boa semente, o trigo, começou a nascer o joio, e aí os serviçais, os trabalhadores da terra ficaram impressionados e sem saber por que tinha nascido o joio se tudo era uma boa semente. Então o dono da terra diz, o proprietário, o inimigo veio à noite enquanto vocês dormiam e plantou o joio. E eles queriam arrancar. Disse, não vai arrancar não. Porque arrancando, na tentativa de arrancar o joio, você pode também danificar, arrancar o trigo. Porque os dois se parecem muito. Se deixa crescer. Deixa crescer. Juntos. Quando vier a consumação dos séculos, que é a colheita, então o trigo será guardado no celeiro e o joio será queimado com fogo inextinguível. Como é que se sabe, vai fazer? Porque só na colheita é que se pode fazer a distinção entre o joio do trigo. Porque os dois são iguais. Acontece, e eu vi isso em Israel, foi muito interessante. Estava lá numa plantação e eles fizeram a demonstração. É que você pega o joio, esfrega na mão e só sai palha. Você pega o trigo, igualzinho ao joio, esfrega na mão e cai as sementes. Então você sabe que um é trigo e que o outro é joio. Porque um tem fruto, o outro não tem. Mas os dois são submetidos à provação, ao teste, ao esmagamento. Então, a vida, a jornada ao reino dos céus. Como Cristo é sábio nas suas colocações. Mas a gente tem que ter o cuidado, porque a julgar umas pessoas, podemos estar cometendo um grande erro com elas. Aí nós temos o erro dos santos. Temos os santos, que não temos um santo. Muito difícil ter um santo, é muito difícil ter um santo que não tenha erro. O próprio Salmo diz isso. Nós vamos encontrar o pai Abraão vendendo a mulher e baixando, descendo um nível mais baixo para poder sobreviver. Nós vamos encontrar Jacó trapaceando. Nós vamos encontrar os filhos de Jacó armando cilada e cometendo genocídio. Nós vamos encontrar Noé embriagado e ficando nu e passando cenas ridículas. Nós vamos encontrar Ló fazendo escolha egoísta, não levando em conta o seu tio, o seu parente Abraão. Nós vamos encontrar Davi tramando contra a vida de um dos seus mais fiéis generais e amigos achegado por causa do adultério. Nós vamos encontrar o grande Pedro negando a Cristo. E aí, uma das grandes alegrias que eu tive foi visitar na Praia da Galileia o lugar que é chamado Primado de Pedro, onde Cristo encontra Pedro depois de ressuscitado. Ele faz por 3 vezes a pergunta: Pedro, tu me amas? Ele não veio desqualificar Pedro. Ele veio para restaurar Pedro. Porque Cristo não pede, não toma satisfações
perguntando: como é que você pode fazer isso comigo, Pedro? Eu não te avisei que você ia fazer isso. Cristo não faz isso. Ele já estava quebrado. Ele já estava convivendo amargamente com a sua contradição. Aliás, contradição de vida que parece que estes que falam não têm. É interessante isso. Né? Mas talvez uma conversazinha com os parentes, com pessoas que convivem, alguns deles eu sei, a gente começa a ver outra coisa. Mas não estou dizendo isso para rebater, porque mostrando como não podemos desqualificar uma pessoa simplesmente porque não sabemos se é joio ou trigo, se é trigo ou é joio. Porque Judas não sofreu tratamento diferente de Pedro. Judas foi o primeiro a comungar. O que é que Cristo estava dizendo? Judas, nas tuas trevas eu estou contigo, Judas. Quando Cristo não expulsa Judas da ceia mística, ao contrário, ele é o primeiro a receber e dá como um sinal dizendo: o que você deve fazer, faça depressa, mas você vai comigo. Você vai levar o meu corpo e o meu sangue na sua alma para te iluminar. E quando Judas se aproxima com os soldados, ele diz: amigo, a que vieste? Como é que Cristo abandona a igreja? Separa a igreja, ele não abandonou Judas. Judas não soube aproveitar a oportunidade que lhe fora dada. Porque Judas tinha outro caminho, mas Pedro não. Por isso que Cristo fala, não os atos de Pedro, mas a alma de Pedro. Tu me amas. Porque se existe o amor é a força que pode reconstruir tudo. Se não existem interesses, se não existem outros objetivos, que talvez fosse de Judas, porque os homens são falhos e são fracos. Aliás, Cristo sempre defendeu seus discípulos. Nunca deixou que os acusassem. Quando seus discípulos colhiam espigas no sábado e recebiam críticas, ele dizia: eu sou o Senhor do sábado. E criticava, defendia os seus discípulos. Não dizia: vocês estão trabalhando, escandalizando os judeus. Não, ele não dizia isso. Quando ele entrava numa casa e não lavavam as mãos, ele defendia os seus discípulos. E você, fariseu, limpa o copo, o prato, mas o seu interior está cheio de rapina. Ele dizia: vocês, por que vocês fazem uma vergonha dessa? Vocês estão escandalizando as... Não, ele nunca disse isso. Ele sempre defendeu os seus discípulos, porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele não foge quando vê vir o lobo. E quando ele pergunta a Pedro: tu me amas? E a última resposta de Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Que alegria não foi para o Senhor da glória. E que, perdão, os católicos romanos que só interpretam a figura de Pedro como sendo o primeiro na perspectiva da autoridade. Pedro não é o primeiro somente por causa disto. Pedro é o primeiro porque o Pedro é o símbolo de todos nós, do homem que é pusilânime, do homem que é fanfarrão, do homem que pensa superlativamente de si mesmo, que tem uma imagem muito elevada de si, mas ele é muito abaixo do que ele pensa de si. É o homem da contradição. E por isso ele mudou o nome de Simão para Pedro. Mas este homem vai conhecer, na fé que ele professa, no encontro que ele teve com Cristo, a força que vai solidificá-lo e torná-lo uma rocha. Pedro. Que vai unificar que vai unificar o seu ser e dissipar as suas sombras. Por isso ele é o primeiro, porque ele é o modelo das nossas contradições, das nossas vaidades e da capacidade e do poder da fé
de nos reorganizar e nos refazer a imagem de Deus. Então, quando se acusa uma pessoa, é preciso ter muito cuidado. E aí vem as calúnias. E as calúnias não existem quem não tenha sofrido na igreja, a começar do próprio Cristo. Por que nós falamos bem de Cristo? Porque vimos os textos dos apóstolos, e não é resposta humana. Os textos, os apóstolos falam de Cristo. Mas se perguntássemos a alguns fariseus, o que é que os fariseus, ou uma cúpula lá, um grupo lá dos fariseus diziam? Eis aí um glutão, beberrão de vinho, amigo de pecadores e publicanos. É um bom vivant, é um impostor. E eles tinham motivos, e eles tinham indícios na vida de Cristo que poderiam levar-los a dizer isso. Claro que eles tinham. Só que Cristo não era isso. Que indícios tinha? Eles viram em Jericó como Cristo chegou e foi se hospedar na casa de um salafrário, porque tinha muito dinheiro. Ah, esse Cristo aí, vocês aqui são bestas, vão atrás dele. Esse negócio de conversa com o pobre, mas onde é que ele vai se hospedar? Na casa de Zaqueu, o publicano. Uma festa é dada a ele, ele está comendo e bebendo e folgando lá com os publicanos. Não é à toa também que no colégio apostólico tinha outro do mesmo time de Zaqueu, que era Levi ou Mateus, o meu onomástico, e ele também tem um jantar. Isso aí é um bom vivant. Se aproveitava das mulheres porque Cristo era sustentado por mulheres, entre elas a Joana, a esposa de Cusa, que era procurador de Herodes, amigo dos poderosos. Cristo, os apóstolos, está lá no capítulo 8 de Lucas, que ele era mantido uma vergonha isto, pública. Ele andava também, as mulheres, algumas mulheres andavam rodeadas deles, o que é que eles fazem durante a noite, ou o que é que nesses desertinhos por aí, nessas rochas, existem bacanais, e aí surge até a ideia de que Maria Madalena era amante de Cristo. Numa discussão com os fariseus, eles chegam a chamar Cristo de filho de meretriz, que tem um palavrão aqui que a gente sabe, insinuam, quando ele diz, nós não somos nascidos de prostituição, está lá no capítulo 8 de São João, sinalizando que Maria tinha engravidado e ninguém sabia quem era o pai, e vinha com essa história aí de que ele tinha. Vocês pensam que era fácil a vida? São Paulo foi caluniado, dizendo que ele era um impostor. Sofreu, a sua imagem era denegrida por todas as igrejas, a ponto de até a igreja de Corinto pedir a ele carta de apresentação dos apóstolos. São João cita Diótrefes, e eu quero até ler para vocês, que é interessante, muita gente não conhece esse texto, em que o apóstolo São João fala da difamação da qual ele foi alvo. São João diz assim, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for aí, trarei à memória obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Então, aqui é 3 João, capítulo 1. Então, nós temos o apóstolo João sendo difamado. Quantas e quantas coisas não dizia dos apóstolos. E vem aquela mentira que os fariseus eram todos pervertidos, que o templo era pervertido. Não. O pai de João Batista, Zacarias, era sumo sacerdote. E a escritura diz lá que era irrepreensível na lei. E ele guardava todos os ritos. Nós temos o louvor a Nicodemos, a Gamaliel, tantos e tantos
Muitos, Atos 6 fala, e também Atos 15, que muitos fariseus vieram a obedecer, a crer, a ter fé, se converteram. Ora, isso é uma falácia brutal. Uma falácia brutal. Muito bem, para não ficar tão longo o nosso vídeo, a nossa fala aqui, vamos entrar na segunda parte e tentarei ser rápido porque não é tão interessante estar descortinando as pessoas. Nós vamos falar do perfil dessas pessoas. Geralmente, o perfil deles é de alguém que se coloca acima da compreensão e da espiritualidade de todo mundo. E não está conectado a ninguém. Vocês imaginam que parece que a tradição vem por eles. Cada um desses que levantam vozes contra a igreja são pessoas isoladas que não se relacionam com ninguém. E falam do amor. E procuram trazer a fala de amor de Cristo como sendo, eu não estou na igreja porque a igreja é lugar da hipocrisia, Cristo não se identifica com esse sistema. Se você se identifica com Cristo, não com a igreja, não parece. Por quê? Porque não existe lugar mais privilegiado para se praticar o amor do que estando entre os feios, dos que fedem, dos que não têm nada para dar em troca. Você já pensou se vivêssemos, se a nossa relação fosse só com gente cheirosa, gente boa? Cristo pergunta, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Se ajudar somente aqueles que podem lhe recompensar, que recompensa tendes? Por isso diz, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, e orai pelos que vos perseguem. Não podemos dizer que algumas pessoas têm razão ao serem machucadas, que foram machucadas injustamente. Sim, existem casos disso. Mas a diferença, eu tenho 40 anos de vida ativa em igreja, em vida religiosa, mais de 40 anos, e pude observar que todos os justos que são esmagados por uma injustiça, eles se comportam como uma rosa. Em geral, se comportam assim. Existem suas fraquezas. Como é que se comportar com uma rosa? A rosa, quando é esmagada, ela deixa seu perfume na mão que a fere. Não vocifera. E por isso São Paulo questiona a espiritualidade dos coríntios quando estão em disputa. Ele diz, por que não sofre você ante a injustiça? Por que você não sofre o dano? Mesmo você tendo o seu direito, abre a mão do seu direito. O cristianismo é isso, é morrer para si. Porque Deus sempre irá recompensar a nossa fé. Então, meus queridos, quando as pessoas falam de amor, a pergunta é, onde elas praticam amor? Se são incapazes de conviver com os infelizes, com os doentes? Por que, se Cristo é verdadeiramente o seu guia, por que não dão a outra face? Se isolam e, na verdade, a gente observa, e aí vocês vão ter um olhar mais clínico, pelo tom de voz, pela postura do corpo, que não combina com a fala doce e macia. Porque temos um elemento que é profundamente dissimulado, que é Satanás. Ele parece anjo de luz,
E São Paulo diz, não é à toa que seus ministros também pareçam ministros da justiça. É o sibilo da serpente. O tom de voz é carregado, o corpo demonstra ira e mágoa. São Paulo diz na carta aos Hebreus que não haja nenhuma raiz de amargura que venha a crescer e a contaminar os demais. Buscai a paz e a santificação. Buscai a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que, na verdade, muitos destes procuram em suas falas é desqualificar a igreja, descaracterizar sua liderança como uma espécie de vingança por uma injustiça, que ele julga ser injustiça, verdade ou não, só Deus sabe isso aí, que tenha sofrido. Mas cada árvore dá o fruto conforme a sua natureza. O justo, quando é ferido, como São Pedro diz, ele não ameaça, ele não violenta, mas ele se entrega àquele que julga retamente. As pessoas, mas Cristo não falou contra os fariseus, não disse palavras duras, disse. Mas disse com aquele mesma alma que na cruz do Calvário ele disse, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu duvido que qualquer um crítico tenha a capacidade de dar a vida pelos seus inimigos, pela igreja, como Cristo deu pelos seus adversários, por aqueles que o feriam. Então, só é legítimo falar da maneira como Cristo falou se tiver a mesma capacidade dele de se entregar pelos seus adversários. E assim nós prossigamos, meus queridos irmãos e irmãs, tentando viver a nossa vida cristã guardando o mistério da fé, buscando em Deus crescer cada vez mais na graça, no conhecimento e na comunhão dos irmãos, orando por aqueles que nos perseguem, os que nos maldizem. E nós estamos aqui nessa fala, denunciando todas essas falas esquisitas que vêm da língua da serpente. Porque no Apocalipse está escrito, quando São João vê uma das bestas, ele diz, ele tem a aparência do cordeiro, mas fala como o dragão. O acusador dos nossos irmãos de dia e de noite é Satanás. Jamais você encontrará na fala de Cristo acusação contra os seus discípulos, contra a sua igreja, nem no Espírito Santo, nem em Deus. Ao contrário, ele estará sempre, sempre à nossa defesa, sempre conosco. Ele nos tem um amor incondicional. Quem muda, quem varia somos nós, ele não muda. São Paulo diz, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Há um filme que todo mundo conhece, ou muita gente conhece, de um senhor que tem a esposa com mal de Alzheimer. Ele vai visitá-la e ela não mais o reconhece, ela o maltrata, ela é indiferente a qualquer coisa dele. E ele recebe um conselho dizendo, por que que você, se tem esse trabalho, não descanse mais, não venha aqui, porque, na verdade, ela nem sabe quem é você mais. E a resposta dele, mas eu sei quem é ela. Deus sabe. Aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou.
Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a fala de São Paulo. Que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos seja gracioso e tenha misericórdia do mundo que perece na maldade, na dissimulação e na ruptura com tudo que se chama Deus e objeto de culto. A Deus, glória na Igreja. Amém.